lá, o governo do estado de São Paulo quer reduzir pela metade o número de mortes no trânsito até 2020. Por isso, vai lançar uma campanha para conscientizar a população sobre o comportamento no trânsito. De acordo com a administração pública, 94% dos acidentes com mortes são causados por falhas humanas. Em 2015, mais de 6 mil pessoas perderam a vida nas estradas de São Paulo. A campanha também vai chamar a atenção para as ocorrências com motociclistas. 4 em cada 10 vítimas que morrem em acidentes com motos no estado de São Paulo são homens de 18 a 29 anos. Veja agora os destaques desta edição. Venda de imóveis públicos no estado é tema de um projeto do governo paulista. Sindicatos e fundações se reuniram na Assembleia Legislativa para pedir uma auditoria da dívida pública. O Jornal da Assembleia já está no ar. A venda de imóveis públicos no estado é tema de um projeto do governo paulista debatido aqui na Assembleia Legislativa. A audiência pública foi presidida pela deputada Célia Leão, do PSDB, no auditório Paulo Kobayashi, com o objetivo de recolher sugestões para o debate sobre o projeto de lei 328 de 2016, que autoriza a alienação de imóveis que especifica. A defesa da proposta e da realização da audiência foi feita pela liderança do governo. A audiência pública ela é para isso mesmo, para a gente ouvir aqueles que têm qualquer tipo de dificuldade e para que balize o parlamento dentro das posturas, e que a gente possa balizar as nossas discussões em plenário desse projeto, também levando em consideração a sociedade civil. Depois que nós fizemos todo esse embate aqui na Assembleia Legislativa, entrando na justiça contra esse projeto de lei, começa a ter sinais de que o governo quer discutir, quer conversar. Um dos sinais foi essa audiência pública que não estava prevista, que o governo queria votar esse projeto de lei e depois eles iam dizer que iam fazer essa audiência pública. Depois que o trem passou, ninguém pega mais. Todos os inscritos tiveram oportunidade de falar. Alguns demonstraram preocupação com a venda de terrenos estratégicos para o desenvolvimento das cidades. Metade da área da antiga Escola Agrícola de Jacareí é um dos exemplos. Das 700 mil hectares, o governo quer vender a metade. E nós queremos ficar com esse espaço, porque nós queremos fazer desse lugar um parque. E ele é área de preservação permanente também. E ele também margeia o município, o Rio Paraíba do Sul, nós temos mata ciliar, nós temos nascentes, então esse é precioso, esse espaço é precioso para Jacareí. Outra área descrita no projeto engloba o Complexo Barra Funda, onde funcionam a Junta Comercial, o IMESC, o Centro de Conciliação do Poder Judiciário e a Fundação Procon. O que nós não entendemos é a lógica de um órgão que tem receita ter que comprar o seu espaço para poder atuar. A nossa sensação é de que a preocupação maior do governo não é com a prestação de serviços de política pública, e sim com a receita que ele pode gerar com esta venda. Para o representante da Secretaria da Agricultura, o governo não tem como administrar um estoque de terrenos que soma 70 mil hectares. E esta é uma oportunidade histórica para buscar recursos e, assim, financiar as pesquisas. Hoje, o custeio dessas áreas ele é muito grande. Nós temos um estudo de readequação da APTA, com redução de custeio e melhor concentração de investimentos e custeios em área de maior eficiência. E dos 16.600 mil hectares, o governo está propondo a alienação de 1.000. Então ainda vai sobrar muita área para a pesquisa experimental. Inclusive recursos, né? E aí com recursos e diminuição de custeio, né? Então parece ser uma coisa muito inteligente. Estou convicto que é um bom projeto. Alguns deputados manifestaram-se contrários à proposta. Nós vamos continuar brigando aqui, fazendo movimentos. Agora nós vamos levar isso para toda a sociedade. A sociedade tem que saber que ela está perdendo um patrimônio público importante. Então eu só vim aqui manifestar o nosso apoio a essa luta de vocês. Nós vamos obstruir radicalmente qualquer tipo de possibilidade de trâmite ou de votação desse projeto
aqui na Assembleia Legislativa. Nós estaremos solidários contra essa venda, seja lá a forma, a maneira que for, a justificativa que for, a nossa posição ser contrária. O coordenador da Frente Parlamentar em Defesa das Fundações Públicas e Institutos Públicos de Pesquisa acredita que a proposta deva ser exaustivamente debatida. O governo não pode vender uma área sem que haja autorização legislativa. A maneira como o projeto de lei foi redigido, sobretudo no seu artigo 11, permite que o governo possa vender futuramente áreas abaixo de 5.000 metros quadrados sem precisar recorrer ao Poder Legislativo. E futuramente outras áreas ele pode incorporar no processo de alienação de venda sem precisar encaminhar um projeto de lei para o Poder Legislativo. E é interessante que o secretário adjunto da Secretaria de Agricultura e Abastecimento disse que isso aqui é apenas o começo. Hoje, eles encaminharam 97 áreas para serem autorizadas na sua venda. Entretanto, ele disse que há mais de 900 áreas que são vinculadas à Secretaria e que eles encaminharão outros projetos futuramente com esse mesmo objetivo. É um projeto polêmico, quando a gente fala em alienação de áreas e áreas mais específicas da área de agricultura, as pessoas que estão lá no trabalho, os pesquisadores, enfim, sempre vão se sentir incomodados numa mudança. Eu acho que é muito natural, qualquer mudança nos traz sempre uma insegurança, qualquer mudança na vida das pessoas. E em um projeto de lei dessa natureza também. Mas eu penso que a audiência pública ela vem exatamente para corroborar, a audiência pública vem para escutar as vozes dos pesquisadores, dos institutos, das associações, dos sindicatos, que tem os contrários, tem os favoráveis, e assim a gente vai formatando um melhor caminho para a votação desse projeto. E em período de crise, uma das alternativas é ganhar dinheiro com o próprio negócio. O Sebrae lançou um projeto que oferece cursos gratuitos para microempreendedores. Ao vivo, a repórter Priscila Silvério tem mais informações. Tudo bem, Priscila? Boa tarde, Jeremias. Boa tarde a todos. Bom, em momentos de crise, sabe que o brasileiro é muito criativo e acaba fazendo várias coisas para driblar estes momentos. Então, acaba costurando, fazendo bolos, salgados para fora. Mas a formalização dessas atividades traz muitas vantagens. Quem vai falar com a gente aqui é o Alexandre Xavier Rodrigues, analista de negócios do Sebrae. Quais são essas vantagens da formalização? Boa tarde. Bom, o empreendedor, ao se formalizar, ele passa a ter N vantagens. Uma das principais é, sem dúvida alguma, a credibilidade, né, perante o consumidor. Mas, além dela, ele tem as garantias previdenciárias, que são salário maternidade, auxílio reclusão, pensão por morte, aposentadoria por invalidez e aposentadoria por idade. Além disso, ele emite notas fiscais, né, e tem acesso a crédito e ao mercado. Portanto, são várias vantagens ao exercer a atividade de forma formalizada. Para que essa empresa dure mais tempo, né, muitas morrem aí com menos de 2 anos, o ideal é se preparar. O Sebrae ajuda isso com o SuperMEI? Sem dúvida. Na verdade, o Sebrae presta soluções de capacitação gerencial e administrativa, né? Então, o melhor para o empreendedor é fazer um plano de negócios para se preparar melhor para os desafios do empreendedorismo, né? Além disso, ele vai ter no Sebrae capacitação gerencial para que ele possa ser mais competitivo e dirigir com mais eficiência o seu negócio. O programa SuperMEI é um programa super interessante que o Sebrae, através de parcerias com instituições técnicas, promove capacitação completa para o empreendedor. Então ele tem capacitação gerencial por parte do Sebrae nas áreas financeiras, nas áreas de gestão financeira e vendas, e capacitação técnica através dos parceiros, em vários segmentos. São mais de 60 cursos que estão inclusos no programa. Então o setor de beleza, o setor de construção civil, o setor de planificação e assim por diante, né? O programa conta também com acesso ao crédito, com taxas reduzidas, enfim, acesso a crédito com taxa fora do mercado, né, condições especiais, em condições melhores de mercado, e também acesso ao mercado de negócios e de serviços.
Ok, muito obrigada. Bom, e as unidades móveis do Sebrae estão espalhadas em vários locais aqui da cidade. Hoje ela fica aqui num grande atacadista na zona oeste de São Paulo, no Butantã. Mas a partir da semana que vem, de segunda a sexta-feira, ela vai estar na Universidade de São Judas, que fica na Vital Brasil, das 8 ao meio-dia. Essa unidade na Vital Brasil é ali no Butantã, bem próximo à estação Metrô Butantã. Para mais informações, onde estão as unidades móveis e também as inscrições nos cursos, é só acessar o site supermei.sebraesp.com.br ou pelo telefone 0800 570 0800, vou repetir, 0800 570 0800 ou nas unidades físicas do Sebrae. Jeremias. Obrigado, Priscila. Bem interessante isso daí, porque vá numa unidade móvel, vá no próprio unidade do Sebrae, você que é um microempreendedor individual, vale muito a pena, principalmente, como a gente disse aí no início, nesses tempos de crise. Muito obrigado, Priscila. Bom, final de semana chegando e agora vamos então à previsão do tempo para amanhã, sábado, em São Paulo, dia com sol entre nuvens, a máxima deve chegar aos 26 graus. Campinas, tempo com sol entre nuvens, chega de chuva, chance de chuva no decorrer do período, a máxima alcança os 27 graus. São José dos Campos, o dia fica nublado, a máxima prevista é de 30 graus. Em Sorocaba, possibilidade de chuva a qualquer hora do dia. A máxima atinge 23 graus. Em Ribeirão Preto, dia de sol com algumas nuvens. Pode chover na parte da tarde e da noite. Os termômetros devem marcar até 28 graus. E veja a seguir, a Frente Parlamentar discute o corte de recursos das universidades públicas. Estes e outros assuntos já já. Frente Parlamentar se reuniu para discutir o corte de recursos das universidades públicas. O Ministério da Educação encaminhou proposta de orçamento para as universidades federais para a elaboração do projeto da Lei Orçamentária Anual de 2017. Os valores apresentados não foram bem aceitos. O governo prevê a redução de 45% nos investimentos da educação para o ano que vem. Isso é um montante de 350 milhões de reais a menos para 2017. A Frente Parlamentar em Defesa das Universidades Públicas no estado de São Paulo reuniu reitores de grandes instituições para falar sobre isso. Esses cortes, eles têm algumas consequências. Tem uma consequência que é externa à universidade, que é esse impacto na economia local e regional. Tem uma consequência na manutenção de alunos, na UFSCar, dos 14 mil alunos de graduação, 7 mil entraram por reserva de vaga. E 12 mil recebem bolsa alimentação ou algum tipo de bolsa. 2 mil, perdão. Né? Então, o que acontece? Esses alunos são sustentados pelo Programa Nacional de Assistência Estudantil, que é um recurso que vem do governo federal especificamente para a manutenção deste grupo de alunos. Né? Podem ser afetados. Eles não têm como se manter. Nós temos, por exemplo, quase 1.000 alunos na UFSCar que se mantêm nos 4 campi, cuja moradia é financiada pela universidade, com recursos que vêm daí, ou através de construções próprias, né, ou através do auxílio para pagamento de repúblicas e assim por diante. O principal é a defesa de uma escola pública, laica, com valores republicanos e, o que é mais importante, de qualidade. Num projeto de país que todos nós pretendemos, a população pretende, que seja um projeto onde nos torne um país desenvolvido, que nos torne um país com condições mínimas para que a nossa população tenha bons empregos, boa formação, bons salários. Então, a maior função nossa é defender essa escola, que ela pode correr riscos dependendo de qual o tamanho dos cortes que a nós sejam colocados. Caso se concretize, a rede de ensino superior público federal pode entrar numa crise profunda e comprometer a qualidade acadêmica e a estabilidade administrativa do setor. O deputado e coordenador da frente vai anexar todos os documentos apresentados nas reuniões e levar até Brasília.
Nós vamos solicitar uma audiência junto ao Ministério do Planejamento, da Fazenda, do MEC e uma delegação autorizada pelo plenário da Assembleia Legislativa, junto com os reitores, para nós levarmos um documento que está sendo elaborado pelos reitores, mostrando esta realidade, a preocupação com o contingenciamento de recursos orçamentários e o risco de que programas importantes, inclusive de permanência estudantil, venham a ser colocados em risco ou interrompidos em razão dessa restrição orçamentária. E vamos a mais uma rodada da previsão do tempo para amanhã, sábado, em outras cidades do interior e do litoral do estado. Em Santos, dia com sol entre nuvens, com possibilidade de chuva. Máxima chega aos 27 graus. Em São José do Rio Preto, dia com sol entre nuvens e possibilidade de chuva durante o dia. A máxima alcança os 28 graus. Em Mogi das Cruzes, o dia de sol entre nuvens, podendo chover à tarde e à noite. A temperatura chega aos 25 graus. Piracicaba, dia de sol entre nuvens, pode chover. Os termômetros vão até 26 graus. E veja a seguir, parlamentares e representantes de associações se reúnem para pedir auditoria da dívida pública. A gente volta já já. Representantes de associações, sindicatos e fundações se reuniram na Assembleia Legislativa para pedir uma auditoria da dívida pública. Veja na reportagem. Em 2015, o Orçamento Geral da União foi de 2.268 milhões de reais. Quase metade deste valor foi usado para amortizar a dívida pública e pagar juros. A dívida é o resultado de empréstimos contraídos pelo governo federal, estados ou municípios para financiar ou cobrir a falta de recursos. Por que pedir uma auditoria da dívida pública? Porque ela representa um valor extremamente significativo. Hoje, para o sistema da dívida, a gente usa quase algo em torno de 45% do orçamento da União. Então, é um ralo por onde escoa. Antes de distribuir o dinheiro para os diversos setores, né, escoa quase metade do orçamento público. E nós temos que saber que dívida é essa que nós estamos pagando. Todas essas medidas de ajustes fiscais que nós estamos vindo com imposição de sacrifícios enormes para a sociedade, de sacrifícios enormes para os setores diversos que já são tão carentes como saúde, educação, são para pagar esses juros da dívida. Então, a auditoria significa verificar detalhadamente que dívida é essa. Enquanto 42% do orçamento paga dívidas e juros, a saúde recebe apenas 4% dos recursos da União. E o que vai para a educação não chega nem a isso, fica em 3,9%. Aqui se refere à dívida, quem são os credores. Essas informações são sigilosas, mas a população quer respostas. Por isso, a Assembleia Legislativa de São Paulo recebeu representantes de associações, sindicatos e fundações que pedem uma auditoria da dívida pública. O Equador fez isso em 2009 e a dívida caiu em 70%. Investimentos com saúde e educação aumentaram em 5 vezes. O Sindalesp, o Sindicato dos Servidores aqui da Assembleia de São Paulo, ele tomou essa iniciativa de pensar a dívida pública, discutir a dívida pública, porque a gente entende que essa dívida pública ela tem um custo muito elevado para cada contribuinte, para cada cidadão dessa cidade, e ela não tem uma contrapartida clara, sabe, para a sociedade. De modo que tanto os servidores públicos quanto o serviço público, ele fica muito prejudicado pelo elevado valor dessa dívida pública. Em 9 de agosto foi criado em Brasília a Frente Parlamentar de Auditoria Fiscal. A dívida pública neste ano deve consumir cerca de 4 bilhões de reais por dia. A dívida pública é culpada de todos os problemas desse país, é preciso uma auditoria. O Brasil paga mais de metade do orçamento em juros da dívida, uma coisa absurda, e aí a culpa é o servidor público, prejudicando a área de saúde, a área de educação, a área de segurança pública. E a gente sabe que, além desses problemas da dívida pública, os roubos que tiveram, Petrobras, os bancos, fundos de pensão, o empréstimo consignado, e aí o coitado do serviço público é o responsável. Nós não podemos admitir, aceitar isso, e a sociedade tem que nos ajudar a defender.
Outro assunto discutido pelo grupo foi a PEC 3. A PEC 3, na realidade, ela é um marco para os servidores públicos, porque, independentemente de ser uma ideia contida numa propositura, ela significa uma conduta arrojada em termos de governo que viria, através dela e da deliberação pelos deputados da Casa, sobre a criação de um teto salarial para o Estado de São Paulo. Nós sabemos que o Estado de São Paulo hoje ele está um pouco atrasado, eu diria, em relação a 18 estados da federação. E a importância de nós termos o piso e o teto fixados é que você pode construir as carreiras públicas de uma maneira a preservar os princípios contidos na Constituição Federal. O doutor Hélio Luiz Dantas da Silva, procurador da Assembleia Legislativa de Pernambuco, veio compartilhar os resultados da mesma PEC, que já está em vigor no estado pernambucano. Se a PEC for aprovada como foi em Pernambuco, o novo teto será a remuneração do desembargador. E não haverá mais essa vinculação à remuneração do prefeito, que poderá contratar profissionais sem o receio de que eles migrem para outros municípios mais ricos ou para o centro da cidade ou para a iniciativa privada, por não poderem mais receber e continuar com a remuneração digna. Vamos à previsão do tempo para amanhã, sábado, em mais cidades do interior do estado. Em Franca, sol entre nuvens, com possibilidade de chuvas durante o dia. A máxima prevista é de 30 graus. Em Bauru, tempo com sol e presença de algumas nuvens. Pode chover a qualquer hora do dia. A temperatura chega aos 25 graus. Em Limeira, sol com muitas nuvens pela manhã e possibilidade de chuva. A máxima vai até 27 graus. Em Marília, o sol aparece entre nuvens durante todo o dia, com possibilidade de chuva. Máxima de 24 graus. O Jornal da Assembleia termina aqui. Você pode acompanhar toda a programação da TV Assembleia SP no portal al.sp.gov.br. A gente volta segunda-feira ao meio-dia. Bom final de semana e até lá.